Se uma empresa, uma organização, ela busca um profissional para lidar exatamente com a questão que é a restrição, ela espera um profissional que tenha na sua personalidade alguns detalhes, um perfil que seja firme, mas que ao mesmo tempo ele tenha muito conhecimento, porque ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que optar. As suas opções, as suas alternativas de escolha representam renúncias que poderão ser aplicadas futuramente. Então, o perfil, normalmente, do profissional de finanças é um perfil que exige do profissional que tenha vontade de enfrentar desafios. Eu acho que aliás, eu acho que é o grande sabor de finanças, né? É vencer os desafios todos, levar conhecimento, ele tem que ter uma boa base para poder dizer não, mas normalmente eu acho que o profissional, quando ele entra na área, exatamente pelo aspecto desafio, a tendência é de gostar muito. A tendência é de gostar porque todos os dias, em todo momento, ele está diante de alternativas e de decisões, que ele tem que ajudar o acionista, o empresário a tomar decisões. Né? É verdade. E dando continuidade, então, a essa exposição da professora, nós deixaríamos no ar a nossa questão norteadora, que irá conduzir o diálogo ao longo do nosso segundo bloco. A gestão financeira de uma organização busca a rentabilidade e a sustentabilidade, num ambiente bastante competitivo. No contexto atual, marcado por crises internacionais, de que forma, então, esse profissional de finanças alcança a rentabilidade e a sustentabilidade? Essa é a questão que nós deixaremos para os nossos convidados discorrerem sobre a mesma ao longo do segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Management Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, gestão de finanças, o perfil do gestor financeiro e também os desafios e as buscas que esse profissional precisa enfrentar para o bom exercício da sua função. Deixamos no ar, ao finalzinho do primeiro bloco, a questão norteadora, que é como, então, essa busca que o gestor financeiro tem pela rentabilidade e sustentabilidade de uma organização. E de que forma esse profissional de finanças alcança esses dois pontos tão importantes dentro de uma organização? De que forma? De que forma? Já disse que é um desafio. Eu vejo alguns caminhos. Por exemplo, a empresa, ela pode até tocar algumas organizações durante algum período, ela pode tocar o seu negócio, considerando que tem retorno, até pela própria complexidade das operações todas que ocorrem dentro de uma organização, mesmo de um negócio, que vai desde a compra de materiais, contratação de pessoas, produção do seu produto, do seu serviço, a colocação desse produto e serviço no mercado, o seu faturamento, mas é óbvio que vai chegar um momento que vai ocorrer a necessidade de produzir indicadores. Afinal, o que está acontecendo efetivamente dentro dessa organização? Esses indicadores, eles passam necessariamente por alguns modelos conceituais, matemáticos, para que se possa traduzir aí a questão monetária e mensurar efetivamente o que acontece em termos de rentabilidade. Por exemplo, ao vender um produto, ao prestar um serviço para um cliente, qual é o retorno efetivo? Esse retorno efetivo em termos de unidade, mas vamos pensar isso numa grande massa, num grande volume. Então, o profissional de finanças, o gestor financeiro, ele precisa realmente materializar todo este processo na forma de programas
softwares que estejam totalmente embasados em modelos matemáticos, que você consiga rastrear coletar todos os dados dessa operação. Parece complexo, mas tem que ser feito. Rastrear todos esses dados dessa operação, colocar num modelo, né, e materializado na forma de programas e produzir informações. Então você sai aí da esfera somente dos dados e tem que ir para as informações. Aquelas informações que realmente expressem de forma confiáveis, é claro, no que está acontecendo na empresa. Então, a partir desta necessidade real, o profissional de finanças, ele tem que ter esta habilidade de fazer toda essa varredura em todos os setores, de todos os recursos, como esses recursos são apropriados pelos seus processos, produtos, e gerar essas informações. Informações essas que servirão para decisões sobre novos planos, novos projetos, novos produtos, se fecha uma linha de produção, se abre outra, essas questões todas que nós até assistimos normalmente, até como consumidores, não é verdade, Sim. Regina? Às vezes você tem lá, de repente, você vai comprar um carro, não produz mais. Por que será que não produz mais? Uhum. Aí nós até, você pensando como um leigo, você diz, nossa, tão bacana aquele produto, por que será que a empresa não produz mais? Não pode mais produzir. Talvez aquela produção, ela vá exatamente reduzir a rentabilidade e a lucratividade, elementos fundamentais para o reinvestimento da empresa. Então, o gestor financeiro, ele tem que compreender toda essa complexidade, sistematizar tudo isso, todas essas questões na forma, eu diria que não tem como fugir de alguns modelos matemáticos, traduzido na forma de programas, né, de programas, softwares, até usando a tecnologia que nós temos hoje, e produzir essas informações. Informações essas que dará embasamento para esse gerente financeiro dizer, podemos investir, não podemos investir. Uhum. E não tem tamanho para esse investimento. Pode ser investimento de 100 unidades monetárias ou de 100 mil. Então, há uma necessidade grande de que esse profissional tenha um bom conhecimento de todos esses instrumentos matemáticos para garantir essa rentabilidade, lucratividade e sustentabilidade das organizações. Bom, é uma pessoa-chave dentro de uma organização, né? E como nós conversávamos anteriormente, antes de começar o programa, é uma pessoa também que tem que ter uma proximidade e uma credibilidade muito próxima com os acionistas, com os proprietários dessas organizações, né? Porque é uma pessoa que precisa exerce um cargo de bastante confiança. E como fica isso no dia a dia das organizações? Bem, corroborando tudo que a professora Cleonice falou, eu tenho a responsabilidade de trabalhar com orçamento empresarial, em controladoria, ou com elaboração de projetos do ponto de vista de consultoria. Como eu também disse anteriormente, na medida em que você desenvolve esses sistemas, softwares, passa a trabalhar de uma visão sistêmica da empresa, né? Angariando todas as informações, analisando do ponto de vista quantitativo, a gente tem mais facilidade para expor, seja essa resposta positiva ou negativa. Tá? Perdendo um pouquinho daquele estigma, né, eu já tive alunos que nos davam feedback em controladoria ou no jogo de empresas. Agora eu aprendi por que o meu diretor financeiro me fala não. Certo. Então, não era uma decisão dele, não era uma opinião dele. É algo fundamentado no melhor conjunto de decisões. Porque quando a gente analisa lá o exercício do profissional, da área comercial, da área de custos, ele tem aquela decisão que é a melhor para a área dele. Mas qual é o melhor conjunto de decisões? O financeiro vai ter essa visão. Então, muitas vezes, o profissional, o diretor da área comercial, por uma questão de oportunizar um negócio, solicita ao financeiro, mas vamos conceder um prazo maior para tentar fidelizar esse cliente, e recebe do financeiro, infelizmente, uma resposta negativa. Mas será que o financeiro não gosta da área comercial? Não. É que o financeiro realmente tem esse instrumento, né,
quantificou toda a empresa, esse conjunto de decisões, e consegue mensurar que essa decisão de conceder apenas um pouquinho mais de prazo inviabiliza a estrutura de capitais da empresa, inviabiliza a necessidade de capital de giro para determinado período. Então, nesse sentido, o profissional precisa trabalhar, então, ter amor pelos aspectos quantitativos, vamos dizer assim, ter um conhecimento externo à empresa, isso é fundamental, conhecimentos de conjuntura econômica, de macroeconomia. Eu ousaria dizer que nós precisamos de um conjunto maior de informações externas à empresa do que informações internas para conseguir gerenciar toda essa questão orçamentária da empresa. Para dar o feedback, né, de preferência positivo ou negativo para qualquer um dos gestores, para qualquer uma das áreas da empresa. Inclusive, também no sentido de que você falou, um profissional que precisa ter credibilidade junto ao acionista, junto ao proprietário. Porque eu fico pensando que precisa ser um profissional de extrema confiança também desse acionista, desse proprietário. Sim. Porque, querendo ou não, é a pessoa que vai autorizar ou então vai inibir determinados projetos, determinadas, enfim, processos, procedimentos de uma organização. Perfeito. A testemunho da Carla, ela costuma dizer alguns não de vez em quando. Como é que é essa no seu sensação? Dia a dia, Carla, você diz muitas vezes essa palavrinha? Bastante, bastante. Mas eu acredito assim, como a gente colocou, esses nãos, eles sempre têm que ter um motivo. Isso. Então, você vai dizer não, porque não dá agora, por isso, por isso e por isso. E outro ponto que eu acho bastante importante, que você fala não somente pelo que está acontecendo pelo presente, mas o financeiro tem o foco no longo prazo. Então, ações que para quem pede hoje, já e está tudo certo, sim. No nosso olhar, pelo conhecimento e pelo que a gente já planeja, aí entra muito isso, fazer o planejamento estratégico, você vai poder dizer se aquilo é possível ou não. Consegue mensurar a consequência dessa decisão de curto prazo, no médio e longo prazo. Exatamente. É um aspecto que o gestor da área, que solicita a decisão, a autorização, não possui. Ele não tem essa visão do todo. Marcelo, mas eu gostaria até de fazer um complemento aqui na nossa conversa. Eu acho que, além desse aspecto do gestor financeiro, do diretor financeiro, do gerente financeiro, estar à frente dessas decisões, e tem que estar, sim. E pode estar, porque ele tem todas essas informações, tem um outro aspecto que eu acho que a gente tem que lembrar aqui. É um outro lado. Às vezes, isso já aconteceu comigo em consultoria, do próprio acionista ou empresário, por não ter, ainda não ter conseguido uma gestão financeira adequada e precisa, ele também não conhece o seu próprio negócio. Ele, o próprio acionista, sim. Especialmente na média empresa. Sim. Então, ele faz uma confusão entre a questão de fluxo de caixa, de possibilidades de investimento, de rentabilidade exata que ele tem ao fazer um esforço para levar um produto ou prestar o serviço para um cliente. Então, ele não consegue avaliar qual é o retorno disso tudo. Isso considerando ainda algumas questões de empréstimos, vamos colocar por necessidade, empréstimos de terceiros, e ele não consegue mais dominar o seu próprio negócio, porque não está claro de como os processos estão caminhando. Porque a grande realidade é que, quando se fala em gestão financeira, nós temos que levar em conta sempre 3 caminhos. Nós temos o caminho contábil, né, toda a gestão contábil, que é extremamente importante, a padronização de tudo que ocorre monetariamente dentro da organização. A questão financeira mesmo, que é a aplicação e a origem dos recursos monetários, como buscar e como aplicar. É um outro caminho, andando paralelamente à questão contábil. E a questão econômica, que é a questão da rentabilidade. Qual o esforço que essa organização faz no uso dos seus recursos para atingir o seu objetivo. Então, veja que é razoavelmente complexo. São 3 caminhos, andando paralelamente, e o gestor financeiro, ele precisa organizar esses 3 caminhos e dar uma transparência. Uma coisa é não ter o saldo no banco, vamos colocar de uma forma
bem reducionista. Outra coisa é o produto não ter retorno. Outra coisa é a contabilidade efetivamente não estar adequada. A gestão financeira, ela pode responder, quando uma empresa tem organizadamente a sua gestão financeira, e nós colocamos de uma forma abrangente, cobrindo esses 3 caminhos, abrangendo esses 3 caminhos, quando a empresa tem uma boa gestão financeira, isso fica muito claro. Esses 3 grandes eixos, ou esses 3 caminhos. Isso facilita muito para que o empresário também, o acionista, compreenda o seu negócio. Sim, porque aí nós entraríamos no cenário da transparência, como a professora estava discorrendo. No cenário da transparência. Precisa ficar bastante transparente isso, até para que sejam entendidos entre os outros departamentos o porquê da aprovação ou da negação de determinado projeto, determinado planejamento. É isso? É isso. E para conquistar essa transparência, ela... É um longo caminho, Carla, numa organização? É um longo caminho. Eu acredito assim, essa questão de ter o crédito, de você poder dizer um sim ou um não, você conquista com o tempo e com base no que você vai provando dia a dia e que aquilo, você diz um não por isso, por isso, por isso. E aquilo vai e dá certo. A pessoa vai dizer, poxa, estava certo aquilo que ela colocou. Certo. Aí vai uma outra questão, um sim, a outra não. Então, no dia a dia, nós vamos ter que colocar, né, a posição e esperar colher o fruto disso. E a cada dia você vai ganhando crédito, né? Quando também acontece de você errar, vamos supor assim, isso vai ter um impacto à frente. Então, quando nós temos que colocar um sim ou um não, sempre tem que estar muito claro, porque isso vai aparecer à frente. Então, essa transparência, ela vai aparecer. E aí você vai ficar, você disse que não ia acontecer e aconteceu, e aí? Sim. Então você tem que estar muito embasado, você tem que falar não com são previsões dos astros, exatamente. É algo muito bem embasado, isso fundamentado. Acontece, quando você faz com fundamento, isso vai